Bom, senhor Macia, aqui então continuamos com a questão do gerador, né? O gerador, o que já temos, GF 1.0, seria só refazer o manual dele e oferecer ele ao público. Seria bom se a gente montasse, a ideia é montar agora uma máquina, tentar replicar os dados da máquina que estava lá na PUC, né? Usar os materiais corretos dessa vez, tá? E simplesmente corrigir, né, a potência elétrica dele para 600 watts e oferecer uma máquina que entra, tá, é competitiva, ela vai entrar a concorrer com as outras, tá? E daí começar a vender. A gente poderia, aí tem que perguntar para o senhor como a gente vai fazer a venda, tá? A gente deveria promover isso, né? Agora na feira a gente pode promover. Aí eu sei que vão haver muitas requisições de informações, principalmente algumas delas podem se concretizar em vendas, né? Então, isso é interessante a gente ter, tá? Ter já montado, testado, pelo menos saber que construir, se podemos construir e dizer, não, é assim, e realmente a gente mostra nos testes, tá? Daí sim, criar um novo, daí podemos criar, agora temos um novo projeto, inclusive tem simulações, eu fiz simulações eletromecânicas aqui, eletromagnéticas, né, dos fluxos, como ficam, tá? Então, nós podemos, talvez, digamos, com o aumento, né, e a forma como são colocados os ímãs, a gente ter tensões mais altas para fazer o produto aí que se encaixa, digamos, que possam utilizar os mesmos eletrônicos ali, os mesmos controladores de carga dos painéis fotovoltaicos, tá? Então a gente teria um ganho nisso, né? As potências não vão melhorar, tá? As potências, a única forma da gente aumentar essa potência é modificando a máquina, tá? Aqui nós estamos modificando o fluxo, por exemplo, nesse exemplo tem vários, tá? Inclusive algum desses, depois de montado, talvez possamos gerar patente, tá? Porque tem muita variação no fluxo magnético como ali é montado. Isso pode resultar, digamos, em que a gente consiga não mais potência, mas mais tensão, né? Mais tensão elétrica com menos espiras e com isso reduzir a quantidade de cobre das espiras, tá? Então, aí já estamos entrando na parte mais competitiva, digamos, né? Na questões de redução de custos do produto, tá? Otimização do produto, tá? Isso, pelo que eu vi até agora, o pessoal não fez ainda, ou eu não achei, tá? Mas eu fiz um estudo para várias configurações, fiz vários cálculos, então aqui tem realmente um valor agregado nisso, até poderia ser publicado alguma vez, essa comparação depois que a gente montasse isso, realmente ver se os resultados teóricos coincidem com os resultados práticos. Mas como eu falei, para aumentar a potência elétrica, nós precisamos, né, primeiro, ter uma potência mecânica maior, ou seja, precisamos captar mais potência mecânica. Isso, a solução não tem milagre, tá? Tem que aumentar a quantidade de material nas asas, né, dos aerogeradores, ou colocar mais uma, ou aumentar o comprimento delas. Talvez não seja muito que haja que aumentar, tá? Mas alguns centímetros, 20, 30 centímetros, 40 centímetros, cada uma das pás, para poder ter mais, por exemplo, uns 2.000 watts mecânicos, e aí sim, aí mexer nessa máquina ou pegar uma outra, né, criar uma outra baseada nesta, né, já otimizada, e daí podermos ter realmente 1 kW de potência, né, elétrica daí, tá? Então, essas são questões básicas assim, né, que temos a discutir, tá? Então, em geral, assim, parafusos, tem alguns parafusos que foram feitos, estão montados com material equivocado, tem que ser parafuso de inox, não magnético, eles estão com parafusos magnéticos, reduz o fluxo, reduz o desempenho da máquina, bom, aí estraga, digamos, o projeto, né? Então tem esses detalhes ali que vão ser acertados agora, tá? Então, basicamente isso é sobre o gerador que nós temos hoje e o projeto dos novos, tá? Tem simulações elétricas também, eu não mostrei aqui, mas eu tenho vários arquivos simulados, né, onde primeiro eu usei isso para tentar comprovar que realmente a gente não conseguia transferir mais de 600 watts, e realmente a própria física não permite, né? Mas aí vamos ver. Bem, senhor Macir, então, senhor Macir, essa é a questão
do gerador, tá? Então eu tô bem ansioso assim para montar isso, tá? Montar um gerador do jeito antigo, mas com fiação antiga, AWG40, aliás 14, né? AWG14, fazer as bobinas, essas bobinas vou ver como a gente vai conseguir fazer, tá? E montar realmente, começar a montar. E depois um novo, a gente já tem, na realidade montamos um de teste, agora íamos montar um outro com o Vitor. Isso acabamos suspendendo, né? A questão. Agora eu vou ver com o Paulo, ver se ele consegue me ajudar a montar até hoje estava achando, eu achei umas bobinas com AWG14. Estavam jogadas lá em algum lugar e eu acredito que essas sejam as originais. Tá? Os estatores que a gente tem aqui, eles foram montados com um fio menor que essa. Então eles já vão transmitir menos potência ainda, mesmo que haja potência disponível, geração elétrica. A resistência do próprio fio não permite vazar a quantidade de elétrons por segundo que precisa para alcançar a potência até de 600. Então a gente já estava alcançando potências da ordem de 400 watts, tá? 460 por aí mais ou menos. Mas agora eu vi que tem umas bobinas ali, claro, a gente tem que reproduzir, digamos, a manufatura, tá? E medir. Então isso é do gerador, do nosso gerador. Com relação à Sagen, a Sagen é a empresa de São Paulo ali, que tem os chineses no meio, com financiamento de banco chinês, né, para promover produtos chineses no mercado brasileiro. Então a Sagen, o Pedro Paulo é o meu contato principal, a Cassandra, na verdade, e o Pedro Paulo, que é da Sagen, dessa empresa aqui. Ele já retornou da Ásia, né, então ele estava vendo para nós, eu solicitei para ele ver as questões dos filmes fotovoltaicos para colar nos vidros. As lâmpadas, essas da tecnologia F-LED, que tem muitas vantagens em relação à tecnologia LED convencional. Então, me comunicaram que ele já retornou da Ásia, só que voltou a viajar, não sei para onde, né? Tá um pouco enrolado isso, tá? Então, a Cassandra, eu vi que hoje no grupo de discussão, ela foi um pouco dura, assim, com relação a questões de prazo, né? O pessoal viaja e a gente não sabe quando que volta, nem o que está acontecendo. Então, já estou vendo outras alternativas também. A gente vai esperar, claro. Falaram que tinha um problema com familiares, sei lá quem. Tá. Mas a questão é que isso também fica muito parado, assim. Eu não gosto muito também de ficar, assim, sabe, não sabe, tem ou não tem, né? Mas assim, dizendo que semana que vem nos prometem dar-nos atenção, né, e trazer novidades, né, que semana que vem teremos novidades. Bom, vamos ver na semana que vem se isso acontece. Então houve muita comunicação no início foi bem fluida a comunicação, discussão, o que dava para fazer, mas quando eu fui um pouco mais para a área objetiva ali, começou a trancar. Tá? Então não sei, vamos ver. Tá? Eu também solicitei a ele, isso foi há 2 meses também, para ele, além dos filmes das lâmpadas, eles verificar também fabricantes de carregadores veiculares, que também está no nosso escopo agora, a discussão, e os aerogeradores, né, para ele, já que ia para a Ásia lá, que também abrisse o escopo, né, de repente surgir alguma oportunidade. Então isso está bem em aberto. Tá? Bom, os estagiários, assim, eu deixei tudo com o Vitório, então, ele cuida do processo, né, me disse que havia uma certa demora, né, nas respostas, assim, eu posso insistir lá com o Senai, com a Unijuí, o IFAR, mas eu não sei bem o que está acontecendo, não sei. Vou insistir com o Vitório para ver se ele também me dá mais informação, senão também não adianta eu, por minha conta, dizer estão acontecendo coisas que não passam, digamos, por meu conhecimento. Mas é uma coisa que já achei que os estagiários do IFAR pelo menos já podiam estar aqui, né? Porque é com o CIE, né? A princípio o CIE não é tão demorado, mas vamos lá. Do Outback, né? Comentei com o senhor, né? A Tainara, né? A última comunicação foi segunda-feira, ela está vendo o pessoal dos Estados Unidos e o pessoal técnico aqui de São Paulo, ali, de Minas, acho que que eles estão tentando resolver o problema, estão querendo entender o que aconteceu. Tá? Eu sei mais ou menos, acredito que sei o que aconteceu. Tá? A máquina é um MPPT solar, ele não é bem adequado
para eólica, né, no caso. Por quê? Porque ele fica puxando corrente e interrompendo, dependendo de como ele for feito. Tá? Quando se interrompe a corrente no gerador eólico, ele acelera. Quando ele acelera, ele gera uma tensão maior. Tá? E pode ter ultrapassado, né, e o sistema deles, pelo visto, não é tão robusto. Né, pode ter ultrapassado 5, 6 volts, talvez, não muito, tá? Porque na máquina também não dá muita tensão. Mas por algum problema de isolação lá deve ter queimado algum componente, algum dispositivo semicondutor, provavelmente. Se eles não têm essa proteção interna. Talvez a gente possa utilizar, mas talvez nós tenhamos que inserir uma proteção, para que o caso MPPT, quando está atuando, não fique interrompendo, né? Ou seja, a interrupção não seja tão brusca que faça o aerogerador acelerar. Né? Na verdade, vai apresentar uma menor resistência mecânica, ele acelera e ele pode gerar mais tensão do que a qual ele foi projetado. Mas é um transitório, deve durar meio segundo, uma coisa assim. Né? Não é muito, tá? Mas se a entrada do equipamento não tiver uma proteção adequada, pode acontecer de queimar. Bom, isso aqui também é outra história. Né? A iluminação dos aerogeradores, né, é um outro item aqui, né, que o Vitor colocou lá com Paulo as lâmpadas, mas elas não funcionam, não são bem visuais, não se enxerga as lâmpadas ali dentro. Tá? E quando, por exemplo, se tiver uma bateria ali, quando o aerogerador estiver parado, não tem geração, daí a lâmpada não vai acender também. Né? Então, algumas sugestões ali que a gente tem, né, para que elas apareçam, esses aerogeradores apareçam para o pessoal de fora, né, eu estou sugerindo aqui a gente adquirir aqueles adesivos refletivos que se usam nos caminhões e colar nas pontas das pás. Tá? Então os carros, quando passam pela rua, elas vão fornecer energia luminosa ali, e se eles estiverem girando, vai ficar visível, vão ficar os vermelhinhos parecendo lâmpadas, não são lâmpadas, né, mas aproveitam a iluminação da rua e dos próprios automóveis, né, que ficam circulando. E aí vai ficar visível, né, as pás quando estão se mexendo, ou mesmo as pás paradas, né, elas vão refletir da mesma forma. Então é uma alternativa que permite assim chamar a atenção, né, daqueles aerogeradores que temos aqui na frente. Também podemos uma outra sugestão também adicional seria, né, ali na carenagem a gente colocar uma lâmpada piscante ali, um LED vermelho, assim como é a sinalização das antenas, né, para proteção aérea, né, e um pequeno painel solar, os pequenininhos, né, talvez alocar ali somente para fazer essa sinalização. Né, também acho que vai ficar legal se a gente fizer isso, né, vai chamar a atenção. Né, então isso para o marketing acho uma coisa muito boa, tá, que o pessoal passe ali e veja isso, né, veja, olha ali que legal. Tá. Então são ideias, tá? Ideias para a gente trabalhar. Tá? Então, bom, o próximo passo, assim, os ferramentas e equipamentos que a gente vai precisar. Né? Então, agora vindo mais gente, nós vamos ter que montar uma área para esse pessoal. A gente vai precisar de instrumentos para usar aerogeradores para medição. A gente precisa de osciloscópios portáteis, né? Com entradas isoladas, são equipamentos relativamente não são muito baratos, tá? Mas a gente precisa deles. Não temos como ficar adivinhando coisas aqui. A gente não tem instrumentos hoje para aferir a qualidade da geração. Tá? Então, um de bancada também básico para a parte eletrônica. E precisamos de medidores, assim, anemômetros, gaussímetros para medir a força dos ímãs, né, a densidade de fluxo, tacômetros, termômetros. Uma coisa que eu me esqueci de falar antes, né, é que ou eu falei, mas falei muito rápido, que nós temos que ter o nosso gerador, ele tem que ser instrumentado. A gente tem que colocar, hoje no protótipo que a gente montou, colocamos um termômetro dentro, um sensor de temperatura já, para saber a temperatura. Foi muito útil essa informação. A gente precisaria também colocar um contador para medir a velocidade de rotação, velocidade do vento, e tudo isso num sistema de aquisição de dados e com conectividade para jogar os dados a algum elemento eletrônico digital ou para a nuvem. Tá? Então a gente precisa já pensar, acho que isso é um diferencial, a gente precisa ter, isso é requerido, tá? O pessoal está pedindo, tanto o pessoal ali do Paraguai está pedindo isso, de ter esse controle e o monitoramento da geração, mas na própria máquina. Tá?
própria máquina, não é um equipamento externo, né? Na própria máquina ela tem o seu sistema eletrônico inteligente.